Graça e paz, irmãos. Graças ao Senhor por mais um tempo de reflexão na palavra. E estamos estudando o Evangelho de João. Hoje vamos avançar um pouquinho mais em 2 versículos, com a ajuda do Senhor. Os versículos 15 e 16, que diz assim. Só vou fazer a leitura. Nós já oramos no início. Diz assim a palavra: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Irmãos, João Batista, ele nunca, desde o seu nascimento, claro que João Batista foi uma promessa de uma profecia, que nós vamos ver depois o texto, lá de Isaías 40. Mas o que nos interessa aqui, irmãos, é que ele nunca arrogou, em forma alguma, em ter o primeiro lugar. Ele simplesmente veio com a finalidade de preparar o caminho do Senhor, como já foi dito pelo profeta Isaías. Agora, irmãos, eu quero dizer algo para vocês, que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde o que tem reinado no meio do povo de Deus de uma forma geral é muito misticismo e muito judaísmo. Isso tem ocorrido, a gente tem percebido como que há uma mescladura, uma mescla, sincretismo religioso, judaizantes no meio do povo de Deus, e o misticismo ele está reinando. Isso, irmãos, atrai multidão para dentro das igrejas e torna as pessoas vazias do Evangelho. Há muita gente que verdadeiramente já foi cancelada pelo Senhor, como foi, vocês se lembram, Saul. Tanto que Deus, tratando com Samuel, disse o seguinte, 1 Samuel 16, verso 1. Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei, eu já cancelei ele. E interessante, irmãos, que Saul continuou realizando muitas coisas em nome de Deus. Hoje em dia também não é diferente. Tem muitas pessoas que já foram canceladas, rejeitadas pelo Senhor, mas elas estão funcionando porque sabem funcionar. E nesses funcionamentos, irmãos, eles conseguem, pelo mecanismo de fazer e atrai multidões. As pessoas não conseguem ter um descanso na suficiência das Escrituras Sagradas para aprender do próprio Senhor. Então elas têm uma necessidade muito grande de fazer, e os líderes estão fazendo o povo funcionar, ainda que não seja da vontade do Senhor, porque o Senhor já cancelou aqueles que de fato nunca descansaram. E como é que nós sabemos disso? Está tão claro, a palavra fala em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10, que aquelas pessoas que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, o próprio Deus enviou para elas a operação do erro, para que elas creem a mentira. Mesmo tendo as Escrituras Sagradas e fazendo funcionar um cristianismo totalmente morto, mas muito avivado naquilo que concerne a sua própria alma, mas não tem a realidade espiritual. Então eles fazem funcionar. Leia depois a história de Saul que vocês vão entender como aquele homem fazia coisas, queria reinar, uma vez que o Senhor o destituiu do cargo de rei de Israel, porque ele já tinha depois já escolhido o rei Davi para ser o rei de Israel. Mas o que me chama a minha atenção, deve chamar a nossa atenção, é que o Senhor o rejeitou, porque não houve uma obediência à sua palavra. Vocês se lembram que Deus pediu para que ele então fosse matar ali todos aqueles amalequitas, e Saul poupou muita gente, ele não obedeceu a palavra do Senhor. Ele caiu em si depois que a sentença já havia sido pronunciada pelo profeta Samuel.
Então, muitas pessoas, irmãos, estão ainda funcionando porque simplesmente fazem funcionar o mecanismo da religião e as coisas vão avançando. Vocês percebem que as pessoas têm um desejo de buscar as coisas futuras, como que os videntes, sendo que a palavra de Deus nos mostra de uma forma tão clara, tão específica, que o Senhor não tem nada para nos comunicar fora da pessoa de Cristo. Porque em Cristo Ele fez o fechamento de todas as coisas. Em Cristo Ele é toda a expressão do falar de Deus, como Ele disse lá em Hebreus 1 e versículo 2. Então, queridos, tem muita gente funcionando. Agora, um detalhe que nos chama a nossa atenção é saber que naquilo que eles funcionam, sabe que Deus não está presente. E então, fazem em nome de Deus. Mas eu tenho observado, irmãos, atentamente, que até a pessoa do Senhor Jesus Cristo tem sido esquecida dos púlpitos. E por que isso? Porque falta ali, primeiro, uma revelação. Porque todo aquele que de fato é habitado pelo Senhor Jesus Cristo, o que Ele vai falar? Qual que é a expressão dos seus lábios? Cristo, não vai falar outras coisas. Então, eles levam multidões após si e anunciam aquilo que eles aprenderam, talvez numa faculdade de teologia, mas sem a revelação da pessoa de Cristo. Isso é a mesma coisa que oferecer fogo estranho diante do Senhor. O Senhor então já cancelou muita gente. Aqui, irmãos, diferente disso, João, ele testemunha a respeito dele e exclama. Essa expressão aqui, ela é muito interessante. Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Como que João pode falar isso aqui, o Batista, a respeito de Jesus, se não for por revelação? Olha, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, eu vim para anunciá-lo a respeito dele, mas o que vem depois de mim já existia antes de mim. Que coisa maravilhosa isso, que revelação linda é essa? Ou seja, João está aqui se eliminando e levando todo o foco para aquele que viria depois dele, porque aquele que viria depois dele já existia antes dele. Porque, em realidade, literalmente falando, Isabel, ela concebeu antes de Maria. Jesus era primo de João Batista, entende? Mas ele disse essa palavra aqui pelo Espírito, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Então João tinha uma verdade revelada de que Cristo não foi criado, mas foi gerado por Deus o Pai na eternidade. Igual muitos comemoram, né? Na época de dezembro, no Natal, nasceu Jesus o menino. Queridos, a pessoa de Cristo, ela nunca foi, vamos dizer assim, criada, então ele teria que nascer. Ele já era um com o Pai. O versículo 1 é tão claro. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Este verbo, ele se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós. João Batista, ele diz a respeito de Jesus, eu quero ser um pouco repetitivo aqui agora, o que vem depois de mim é antes de mim. Esta frase, ela pode significar, sem sombra de dúvida, mais de uma coisa. Jesus, ele começou o seu ministério público depois de João Batista, como se você ler o Evangelho de João, você vai descobrir com bastante clareza, aqui no capítulo 1 mesmo, que relata toda a história de ambos, né? Então, Deus, desde a eternidade, ele havia planejado que João Batista fosse o anunciador formal do Messias. Ele é aquele que preparou o caminho do Senhor, falou que o reino de Deus estava para vir, viria após ele.
Então, ele estava preparando os corações de todos aqueles que estavam ali em Jerusalém ao redor. Mas interessante que Deus levou ele para o deserto. Você já parou para pensar por que Deus levou João o Batista para pregar lá no deserto? Porque, irmãos, o irmão colocou semana passada, na quarta-feira, e é 400 anos que a palavra de Deus ela não havia sido expressa de uma forma tão vívida. Deserto, é somente no deserto que nós conseguiremos ouvir a voz de Deus mais claramente. É no deserto que ali não tem plateia. No deserto é um local árido. Quando você contempla aquele deserto, você contempla aquela sequidão, então João Batista começa a anunciar, era uma voz, vamos dizer assim, de esperança, era uma voz que estava preanunciando um reino que viria, e era um reino de paz. Eu penso também, irmãos, que João Batista deve ter sentado com muitos daqueles que foram até ele no deserto, porque as pessoas iam até ele no deserto, para ouvir as palavras de João Batista. E ali João Batista confrontou muitos fariseus, chamando-os de raça de víboras, de tantas outras coisas mais. Mas o que é interessante, nós hoje temos uma visão adequada do ministério de João Batista. Ele foi, segundo lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, não existiu um profeta maior do que ele, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Agora, irmãos, acompanhem comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 40, que vai trazer para nós aqui os versículos 3 e 5, essa profecia de qual seria então a função, ou vamos dizer assim, o ministério do Espírito em João Batista, para proclamar, claro, sobre a preparação do reino, do Messias que viria ao mundo. Ele diz assim, Isaías 40, verso 3, voz do que clama no deserto. Então aqui, irmãos, nós temos que entender algo muito interessante para o nosso coração. João Batista, ele era a voz, mas não dele mesmo, ele era a voz do que clama, ou em outras palavras, era a voz de Deus o Pai clamando através de João Batista, voz do que clama, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Não vai dar tempo para nós entrarmos em detalhes aqui, depois eu quero me ater um pouquinho nesse versículo 16 de João 1,16, que é muito profundo, muito interessante. E aí diz no versículo 5, a glória do Senhor se manifestará, se revelará, e nós sabemos que esta glória foi manifesta, foi revelada na pessoa do Filho, do Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Irmãos, quando fala toda a carne, não deixa ninguém de fora, inclusive os ímpios, aqueles que de fato não creram no Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, e todos aqueles que de fato ganharam uma experiência porque creram. Porque tem muita gente que crê e não ganha uma experiência. A Bíblia fala, por exemplo, Simão o mágico, em Atos capítulo 8, que ele abraçou a fé, foi batizado, mas ele não tinha o Senhor Jesus Cristo. Em João 2, versículo 23 a 25, o Senhor Jesus vai mostrar que quando ele estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele bem sabia o que era a natureza humana. Creram e de fato não eram. E em João capítulo 8 mesmo, você vai descobrir ali que quando Jesus proferiu aquele lindo discurso,
Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo. Depois que eles ouviram essa palavra, muitos creram no seu nome. Creram no seu nome. Mas é interessante que Jesus disse para os judeus que haviam crido nele: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Eles pularam para trás, dizendo o seguinte: nunca fomos escravos de ninguém. Como nos diz tu, sereis livres? Estão me compreendendo? Então, muitas vezes creem em Jesus, muitas pessoas creem em Jesus, mas não creem de uma forma adequada e correta. A forma adequada e correta na qual depois o evangelista João falou e testemunhou, inspirado pelo Espírito, é em João capítulo 3, versículo 14, que o contexto é o novo nascimento. Porque Jesus disse assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, presta atenção, irmãos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo que nele crê, ali na cruz, não tem outro caminho, irmãos, para a glória. Ninguém vai para a glória se não passar pela cruz. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque, irmãos, não adianta você crer em Jesus, isso pode ser muitas vezes um atalho, onde não envolve uma cruz, onde não envolve um passar o Jordão. Jordão significa descida, significa morte. Para entrar em Canaã, que é uma figura da pessoa e a obra de Cristo, das riquezas e sim insondáveis de Cristo, tem que passar pelo Jordão, pela cruz. Senão não tem Canaã em realidade espiritual. Infelizmente, irmãos, o povo hoje que se diz cristãos não tem experimentado essa realidade. Por isso que não tem crescimento espiritual. Se um homem ou mulher não crê que de fato foi atraído no corpo de Cristo, que João vai tratar aqui, que foi incluído no seu corpo, que morreu junto com o Senhor, porque Jesus morreu. João 12, 24, ele disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas graças ao Senhor, ele morreu. Se morrer, produz muitos frutos. Cristo morreu, mas nós fomos colocados no corpo de Cristo, fomos inseridos no corpo de Cristo. Então, quando ele gritou lá, tetelestai, ou está consumado, nós também morremos juntamente com ele, e fomos sepultados com ele. Romanos 6,4 fala que fomos sepultados juntamente com ele na sua morte. Morremos com o nosso Senhor, fomos sepultados. O pecado tem que ser sepultado. Morremos, mas não parou aí, irmãos. Lindo texto de Efésios 2,5, que mostra o nosso antes e o nosso depois. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele. Porque fora de Cristo nós não temos vida, ninguém tem vida. Pode ter conceitos religiosos, pode ter conhecimento bíblico, pode frequentar igrejas, pode participar de louvor, pode um monte de coisas, mas se de fato não tem a vida de Cristo, e para ter a vida o princípio é a morte. 1 Coríntios 15, 36 diz assim: insensato, que tu semeias não nasce ou não é vivificado se primeiro não morrer. Então para nascer tem que morrer. Então nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, é o próximo versículo, Efésios 2,6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então nós já estamos descansados na pessoa de Cristo, pela obra consumada que Ele realizou, de uma forma tão plena. Então João veio testemunhar a respeito de Cristo, testemunhar a respeito de Cristo. Então, querido, Deus, desde a eternidade, Ele planejou que João Batista fosse o anunciador formal do Messias. Vamos voltar para João capítulo 1, vamos agora ler o versículo 23. Nós vamos para frente, voltar para trás, e assim nós vamos estudando este evangelho maravilhoso de João. Ele diz assim no verso 23, presta atenção: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Está vendo aqui, irmão? A convicção que João tinha da profecia
que era a respeito dele? Eu sou, ele não disse que ele é a voz, mas não a voz dele. João aqui, o Batista, não tinha nada a ver com essas profecias. Eu sou simplesmente a voz daquele, ou seja, em outras palavras, João está dizendo, olha, ele simplesmente está usando a minha voz para clamar através de mim. Então vocês atentem naquilo que eu estou dizendo. Essa era a mensagem de João. Eu vim para testemunhar, eu vim para testificar a respeito dele. E João não me implorou, João não fez apelo com ninguém para receber o Senhor, como muitos fazem, aceitar Jesus Cristo. Quando tem uma pregação bíblica, uma pregação que verdadeiramente é anunciado aquilo que o Senhor pediu para que nós anunciássemos, o testemunho de Deus, e o testemunho de Deus, vocês sabem que é a pessoa de Cristo. Vocês se lembram? Em 1 João capítulo 5, versículo 11, ele diz assim, e o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. E o 12 diz assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o 13 ele diz assim, estas coisas vos tenho escrito, vos tenho dito para saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do Filho de Deus, no testemunho de Deus. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Então, a gente percebe aqui que João veio para ser testemunha a respeito dele. Então, por isso que ele diz aqui no verso 23, eu sou a voz do que clama no deserto. Aqui, essa voz, ela é mais ouvida no deserto. Irmãos, para nós não é diferente. O melhor lugar para nós ouvirmos a voz de Deus em realidade espiritual, sabe quando você lê a Bíblia todos os dias? Isso vai ficando algo como que mecanicamente, eu tenho que ler a Bíblia, eu faço. Tem pessoas que lêem com prazer, isso é maravilhoso. Bendito aqueles irmãos que leem as Escrituras com prazer, porque quando nós lemos a palavra, talvez por um desencargo de consciência, eu não vou na reunião da igreja, mas eu leio a Bíblia. Irmãos, o Senhor, o que Ele vai fazer? Vai levar essa pessoa para o deserto. Eu não sei que tipo de deserto, talvez vocês já enfrentaram, eu já enfrentei alguns desertos na minha vida, e louvo a Deus pelos desertos, para que eu pudesse aprender a ouvir a sua voz de uma forma muito clara. E é no deserto é aquilo que o irmão leu aqui no início, é na dor, é no sofrimento, é quando parece que as nossas forças acabaram, não tem mais jeito. Quando nós chegamos a essa convicção, não tem mais jeito, é simplesmente a hora que Deus está apenas começando. Mas é no deserto. No deserto, a voz de Deus ela é mais clara aos nossos ouvidos. No deserto, irmãos, é lugar de provação, onde os nossos ouvidos e corações ficarão sensíveis à voz de Deus. Você acha que foi por acaso que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto para ser tentado pelo diabo? Qual foi o recurso que ele teve ali? Claro que a presença do Espírito Santo habilitando e capacitando ele. O Espírito Santo, ele exerce 3 funções em nós. Primeira função do Espírito é que Deus fez o Espírito habitar em nós. Espírito de habitação. Segundo ponto, é o Espírito de testemunho. Recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim, vai testificar de mim, como foi João Batista aqui, como profeta. Então todos nós que temos Cristo, somos cheios do Espírito, somos uma testemunha de Cristo. Não falar de nós mesmos, ele me curou, glória a Deus. Amém, irmão, isso é precioso, ele cura, tem poder para realizar muitas coisas. Mas o que ele deseja é que nós sejamos testemunhas dele. E, em terceiro lugar, é o Espírito quem vai nos liderar. Ele vai guiar nós a toda a verdade.
é o Espírito Santo. Habitação, testemunho e liderança espiritual sobre as nossas vidas. Essa é a função do Espírito em nós, irmãos. Ele é Deus, habita em nós. Então, Ele que traz luz para nós então compreendermos, interpretarmos a palavra, que passa pela nossa racionalidade. Nós não podemos e nem devemos interpretar as Escrituras ao nosso bel prazer. Entende, irmãos? Senão, pode acontecer algo muito grave e perigoso. O Senhor pode nos cancelar. E nós vamos achar que temos e achar que é do Senhor, mas de repente é pura emoção e sentimentalismo. Isso tem sido a tragédia da igreja nesses últimos dias. Viver por emoção, viver por sentimentalismo, onde precisa criar algumas nuances, algumas coisas para que haja uma diferenciação das demais. Então isso que faz, mas quando a palavra de Deus é aberta e é pregado, Cristo e a sua cruz, irmãos, são poucos os que resistem de fato a essa verdade, a essa palavra. Então, João o Batista foi uma testemunha fiel, enviada por Deus. Agora, ele foi aquele homem que foi apagando-se, ele foi se consumindo, como uma vela. Quanto mais João Batista ia se consumindo, mais a luz de Cristo brilhava nele, para que então João o Batista pudesse magnificar em tudo o seu divino Senhor. Olha aqui o versículo 26 e 27, desse mesmo capítulo 1 de João. Então está tão claro aqui, quando João Batista disse lá, convém que ele cresça e que eu diminua, mas é exatamente isto, ele está contando aqui, dizendo o seguinte, olha só no verso 26, respondeu-lhe João, porque alguns perguntaram, né, por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João no verso 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Às vezes, irmãos, as pessoas podem até caminhar com Jesus, mas Jesus está sempre ao lado delas, nunca dentro delas. Jesus só pode habitar dentro de um homem, de uma mulher, quando esta pessoa, ela crê que morreu e ressuscitou com Cristo. Na expressão do apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isto é uma convicção que falta a muitos. Quando uma pessoa, de fato, eu fico tão empolgado quando eu vejo alguém com coragem, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo é minha vida, e eu não vou negociar essa verdade. Você vai ter muitos inimigos, porque o povo não quer isso, irmãos. O povo quer reunir em seus templos para buscar o que Deus tem de bom para eles. Deus não tem nada de bom para ninguém, irmãos. Deus tem a sua preciosidade, tem o melhor, que é o seu Filho Jesus Cristo. Cristo, como diz o apóstolo Paulo, não é que ele entendeu, ele teve um conhecimento tão profundo de Cristo, que ele diz o seguinte: Cristo é tudo, meu tudo é Cristo, e tudo que eu preciso está nesta pessoa. Sabedoria, conhecimento, inteligência, vida, ressurreição, tudo é Jesus Cristo. Ele é tudo e também em todos. Então, que coragem aqui de João, né? Está no meio de vós, está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Vocês imaginam o ponto que chegou João Batista? Quanto mais João o Batista conhecia o Senhor, mais ele diminuía. Que experiência maravilhosa, irmãos. Sabe por que muitas vezes nós sofremos bastante? Porque nós queremos ser alguma coisa. Sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque alguém fala que nós somos tão inferiorizados. Glória a Deus por isso, nós não precisamos do reconhecimento de ninguém. Nós temos uma pessoa que habita em nós, que é divina, que é celestial, que é a vida, que é tudo para mim e para você.
Não precisamos de mendigar absolutamente nada para ninguém. Então, queridos, se o maior dos profetas, Mateus 11:11, foi João Batista, porque opera e fala assim, que convém que ele cresça, que eu diminua, que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, ele estava operando e falando assim. Agora, irmãos, para pensar, trazendo para o nosso contexto, quanto a igreja de Cristo tem pecado nesse quesito, de querermos projetarmos a nossa imagem, de querermos sermos reconhecidos, de querermos ser apreciados pelas outras pessoas. Você quer ser apreciado pelas outras pessoas? Começa a pedir que o Espírito opere na sua vida uma obra profunda na cruz. Elas não verão mais você, você vai esquecer de você, elas verão Cristo, e a pessoa de Cristo atrai tudo quanto é tranqueira para o seu lado, atrai tudo aquilo que de fato tem um desejo pelo Senhor, como nós vamos ver nos estudos posteriores. João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ouve aqui, ouvir com prazer, com satisfação, com ternura, com apego, eu quero mais. A palavra que eu me alimentei hoje, eu preciso mais dela, porque uma palavra, ela é como que você come aquele favo de mel, uma delícia, que coisa gostosa. É você se alimentar da palavra de Deus, sendo tocado pelo Espírito do Senhor, sendo visitado pelo Espírito do Senhor, na companhia do Espírito Santo, levando você a Cristo. Porque Jesus disse aqui no Evangelho de João, sobre o Espírito Santo, ele disse assim, o Espírito Santo, ele vai ouvir do meu Pai, muitas coisas, tudo, e de mim, e vos há de anunciar. Só que isso está tudo relatado aqui, irmãos. Então o Espírito deseja anunciar para nós, mas o problema é que nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós não conseguimos ouvir a palavra do Senhor. Nós temos tantas dificuldades, a ponto de nós trocarmos o reunir do povo de Deus por coisas tão banais, tão insignificantes, coisas que não têm absolutamente nada, muitas vezes até para uma reunião familiar em casa. Isso é uma ofensa para o Senhor, embora o Pai entende, eu entendo, todos nós entendemos, mas irmãos, eu falo isso porque nós temos este princípio, pelo menos eu e a Adriana, chega quem quiser em casa, mas você é o líder da comunidade, mas ela poderia muito bem ficar em casa, ela vem para a reunião. Percebe? Vamos ser moídos juntos, triturados juntos, mas ele coloca o óleo naquela massa, é gostoso. Então, eu não quero perder as oportunidades que o Senhor tem algo para nos dizer. Irmãos, e todas as vezes que o Senhor nos reúne, Ele tem algo para nos dizer. Muitas vezes nós não queremos ser ministrados pelo Senhor. Muitas vezes nós temos a reunião da igreja como mais uma reunião, mais uma mensagem legal, interessante e bonita. Ai, como eu fui edificar. Mas não passa disso, irmãos. Não há uma resposta para o Senhor, nesse tempo no qual Ele tem falado. Para os filhos de Deus, Ele tem aberto as Escrituras, rasgado os céus, rasgado seu coração e mostrado toda a realidade para nós, irmãos. E muitos não têm percebido a sua visitação, a sua palavra, irmãos, cheia de detalhes, cheia de vida, cheia de sabedoria. É a voz divina falando a cada um de nós. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Então, João, ele estava cada dia mais se diminuindo, Cristo estava aumentando nele. Ele declarou uma vez por todas que muitas vezes o que tem até invadido as igrejas e invalidado a palavra de Deus, uma coisa chamada tradição. Você sabe o que é tradição, irmão? Às vezes a gente vê nas famílias, nossa família tem uma tradição. Nós comemos todos os dias às 11 horas da manhã, é uma tradição. Então, e por causa dessa tradição, muitas coisas são impedidas naquilo que concerne ao Senhor. Às vezes nós
outras coisas que adentrar que não seja o Senhor, nós estamos prontos, mas para o Senhor, nós sempre vamos procrastinar. Essa é a nossa tragédia, irmãos. Nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, por isso que nós muitas vezes vemos uma vida espiritual capenga, entendeu? Porque outras coisas têm ocupado o lugar de Cristo no nosso meio, nas nossas vidas. Dodói, como nós somos dodói, né? Misericórdia. Então, queridos, tradição. Aqui no Evangelho de Marcos, deixa eu ler para vocês um versículo, capítulo 7, versículo 13. Um detalhe que nos chama muito a nossa atenção sobre a questão da tradição, que é algo de fato muito sério. Marcos, capítulo 7, versículo 13. A palavra de Deus, ela diz assim, bem no início aqui já fala dessa questão da tradição, que diz assim: invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? O contexto aqui é que Jesus está lembrando lá do Antigo Testamento a questão de honrar pai e mãe. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. E se nós abrirmos um leque aqui sobre a questão de tradições, irmãos, tradições são terríveis. Tem, não vou citar nenhum nome do pastor, que eu li um livro dele, que hoje o cristianismo dele é totalmente divorciado da centralidade de Cristo, mas na época ele escreveu uma história, ele disse o seguinte sobre a questão da tradição, ele disse assim: tradição é uma das coisas que a igreja tem abraçado, e tradição é uma das coisas que tem feito com que a igreja se afundasse no tradicionalismo e com isso invalida a palavra de Deus. Então ele conta uma história muito interessante, que ele casou com uma moça, com a sua mulher, namorou, casou, e um dia ele comprou um pernil, pediu para que ela fizesse, e ela cortou o pernil em 2 pedaços e fez em 2 panelas. Ele falou: amor, mas por que você dividiu o pernil, cortou ele em duas partes? Porque cabe numa panela. Olha, eu não sei, eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe fazia isso, pegava o pernil, cortava em 2, eu aprendi a temperar e coloquei em 2 panelas. 2 panelas grandes para fazer o pernil ali. E um dia, no almoço, ele perguntou para a sogra: sogra, por que a senhora cortava o pernil em 2 partes e cozinhava em 2 panelas? Olha, eu não sei, aprendi com a minha mãe. E ainda a avó era viva. E um dia perguntaram para ela: por que a senhora cortava o pernil em duas partes e colocava em 2 panelas? Ah, meu filho, lá naquele tempo, muitos anos atrás, não tinha panela grande, então tinha que fazer em 2 panelas, mas a tradição ficou. Estão me compreendendo? Então, assim, muitos vivendo um cristianismo tradicionalismo. E aí eu colocaria para vocês de uma forma muito contundente, dizendo o seguinte: que a tradição de hoje, sabe qual é? A nossa igreja tem uma doutrina diferente da igreja de vocês. Espera aí, mas de que igreja nós estamos falando então? É a de Cristo? Qual que é a tradição da igreja de Cristo? Paulo vai falar para nós, antes dele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele guardava as tradições dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Muito tradicionalismo, Paulo trouxe para o meio dele, e para ele era bom, ele deu o testemunho lá em Atos capítulo 26. Queridos, mas quando Paulo creu, tudo isso era como que refúgio, lixo inútil, não tem mais serventia. Temos agora a pessoa de Cristo. A partir de Cristo nós vamos interpretar o Antigo Testamento e ler o Novo Testamento a partir da orientação do Espírito, a partir da unção do Espírito, da liderança do Espírito, do testemunho do Espírito, que vai nos ensinar a ter sabedoria, a ter revelação para compreender as Escrituras Sagradas. Mas a tradição invalida a palavra de Deus. Como que é isso, irmãos?
Uma comunidade tem uma doutrina, outra comunidade tem outra doutrina, mas quantas comunidades existem aqui no Brasil? E cada uma delas tem uma doutrina. Sabe como é que eu chamo isso? De tradição, de coisa que não tem nenhum valor. Se esta doutrina não for Cristo, onde nós devemos aprender dele, como ele disse lá em Mateus capítulo 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, irmãos, nós estamos perdidos, no meio de um tradicionalismo religioso, que vai nos levar, nós, a fazer com que Deus, o Pai, nos cancele. Porque Deus deseja, irmãos, quando nós cremos no Senhor, Ele coloca o seu Filho em nós, que é a sabedoria dEle. Ele nos dá discernimento espiritual, se nós buscarmos discernimento espiritual. Lembra aquela palavra de Tiago 1, versículo 5? Se algum de vós necessita ou tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. O sentido aqui, sabedoria, se Cristo é minha sabedoria, eu preciso buscar discernimento espiritual em todas as coisas, para ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, porque o homem espiritual, diz 1 Coríntios 2, versículo 15, aliás, o 14 fala que o homem carnal, ele não aceita, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, precisamos de um discernimento espiritual para discernir todas as coisas, mas isso aqui, se nós não dependemos do Espírito para Ele discernir para nós, irmãos, nós seremos uns cabeças de minhoca sempre, cabeça ocas, cabeça duras. Então, com o serviço vai endurecendo cada vez mais. Agora, com João não tinha esse problema. Eu vim falar dele, eu vim testificar a respeito dele. Irmãos, tinha muita coisa para falar aqui sobre essa questão da tradição, mas não é o assunto. Só abrir um parênteses para explicar um pouquinho que o tradicionalismo religioso foi um grande problema que João o Batista enfrentou, e Jesus enfrentou, os discípulos enfrentaram, e que nós estamos enfrentando hoje. As pessoas, o emocionalismo que está reinando no meio das igrejas evangélicas, irmãos, são todos eles almáticos, anímicos, porque a centralidade não é Cristo, infelizmente, não para criticá-los, porque não tem a revelação, mas porque, irmãos, hoje a liderança, infelizmente, não tem tido uma revelação, e as pessoas que de fato não têm nenhum compromisso com o Senhor, não têm compromisso com a igreja, e vão buscar os emocionalismos. Misericórdia, que coisa mais terrível. Isso é uma lástima. Às vezes a gente pensa o seguinte, não, aquela pessoa tem um discernimento espiritual, às vezes não tem coisa nenhuma. Às vezes é que ouviu de uma pessoa falar, ouviu uma mensagem aqui, leu um livro aqui e se baseia naquele conceito, mas não tem aquela realidade, não tem uma experiência com o Senhor, irmãos. Isso é lata vazia, não presta para nada, faz muito barulho e até divulga, a nossa igreja está crescendo, mas o que tem feito ela crescer? É o Espírito Santo? É a pessoa de Cristo? Ou está tendo um inchamento, não um crescimento? São igrejas inchadas, adoecidas, aguadas. Eu falo isso, irmãos, porque tenho conversado com muitos líderes de muitas igrejas e é uma tragédia, irmãos. Não tem nem mesmo a convicção da sua salvação. Eles falam assim, nós somos salvos, mas quando você começa a ter um diálogo, como fez Priscila e Áquila, você vai perceber que são vazios, que não têm a vida de Cristo, mas estão funcionando, estão fazendo, estão acontecendo. Isto é uma tragédia, irmãos, não vai levar ninguém a nada. Lembra, Paulo também foi uma testemunha de Cristo. Ele disse lá em 1 Coríntios 2, versículo 2, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora, Paulo, para ser uma testemunha de Cristo, ele teve que ouvir a respeito do testemunho de Cristo. E qual foi a primeira vez que Paulo ouviu o testemunho de Cristo? De Estevão. Estevão foi uma testemunha de Cristo. Estevão não negou o Senhor,
falou do Senhor, porque quando Estevão, lá em Atos 7,48, diz para aqueles fariseus: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, eles rangeram os dentes, e diz para eles assim: vocês sempre resistem o Espírito Santo. Irmãos, que facada no coração deles. Estevão não fez aquilo não para desafiá-los, mas para que a palavra de Deus penetrasse no coração deles. Estava penetrando, mas eles rejeitaram. A pessoa pode rejeitar sim a palavra de Deus, pode rejeitar sim o Espírito de Deus. Homens de dura serviço, sempre resistis ao Espírito, sempre, se é sempre porque eles estavam ouvindo constantemente a palavra, o testemunho de Deus. Então arremeteram contra Estevão pedras. O primeiro mártir das Escrituras do Novo Testamento foi Estevão. Mas que experiência linda Estevão teve ali com o nosso amado Senhor. Aquele que estava sentado no trono, ele se levantou para receber o seu filho Estevão. Eis que vejo os céus abertos. Que linda visão, irmãos, que fortalecimento espiritual ele recebeu naquele instante. Pode apedrejar, sem nenhum problema. Tanto é que ele estava numa união tão perfeita com Cristo, que naquele instante do apedrejamento, eu acho que aquela alegria em saber que em breve ele ia encontrar com o seu Senhor, ele diz para o seu Senhor: não imputes a ele este pecado. Que coisa linda, irmãos. Cristianismo verdadeiro e autêntico, que envolve Cristo e a cruz, que João Batista disse lá em João 1,15: eu sou a testemunha, vim falar a respeito dele. E nós queremos falar a respeito das atividades que vai ter na nossa comunidade, né? Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. A gente prega a igreja, isso é pregar a igreja. Prega Cristo, que vamos ter as atividades, mas orientadas pelo Espírito Santo, porque senão, irmãos, os nossos movimentos muitas vezes são movimentos confusos, desalinhados, desorientados. Nós colocamos a mão lá na frente onde ele não está envolvido. Isso é a tragédia da igreja. Temos tido esse discernimento espiritual. Eu estou colocando a mão aqui porque o meu Senhor, Ele está agindo aqui, está atuando aqui. Você tem visto assim, irmãos? Vamos fazer isso, fazer aquilo. Nós somos assim. Eu mesmo tenho, muitas vezes me pego pensando muitas vezes, vamos criar isso, criar aquilo, etc. Às vezes o Senhor não está envolvido. Quem mandou? Eu não quis que você fizesse isso. E por aí nós vamos caminhando, irmãos. E lá em João, o versículo 16, eu sei que eu queria falar mais sobre esse versículo aqui, o tempo já está estourado, mas me dê mais 5 minutinhos, irmãos, por favor. Aqui no versículo 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Esta passagem aqui, sem sombra de dúvida, ela passa a afirmar 3 coisas a respeito do nosso amado Senhor. Eu não vou ter tempo, infelizmente, de falar sobre elas. Talvez, se o Pai permitir, domingo à noite, eu quero, dentro do estudo que nós estamos preparando, que o Senhor tem dado para nós, vamos também tocar um pouquinho, porque eu já tinha quase que certeza que não teria tempo para falarmos sobre este assunto aqui. Mas eu queria que os irmãos guardassem muito bem essas 3 coisas. Irmãos, de sua plenitude, todos nós nos beneficiamos, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A palavra que emprego a João aqui, para dizer plenitude, é uma palavra muito importante, uma palavra que chama-se, no grego, é pleroma. Pleroma significa a soma total. Pleroma significa a soma total de tudo o que se encontra em Deus. Pleroma, plenitude. Todos nós temos recebido da sua pleroma. O que é pleroma? Tudo aquilo que se encontra em Deus, mas é pela fé. Por isso que o amor dele excede o nosso entendimento. Pleroma excede a nossa compreensão. Não vamos entender, não vamos compreender pela nossa intelectualidade, ainda que passe pela razão. Quem vai discernir para nós é o Espírito Santo. Ele vai discernindo de uma forma tão linda. Colossenses 1, versículo 19 fala que foi do agrado do Pai que nele residisse toda
pleroma de Deus em Cristo. Irmãos, você entende que em Cristo tudo que é divino está nele, e é ele em realidade espiritual? Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, com toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, o desejo do meu coração e do Espírito é que nós tenhamos esta revelação, este entendimento. Busque isso diante do Senhor, irmão. Quando você estiver um pouco fraquejando, em qualquer área da sua vida, quando você lembra que Deus colocou na pessoa do Filho toda a plenitude da sua divindade, habita todo o pleroma de Deus, habita em Cristo. Irmãos, em Cristo habita todo o pleroma, toda a deidade de Deus corporalmente na pessoa de Cristo. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Abra lá, por favor, bem rapidamente, Colossenses 2, versículo 9. Colossenses 2, verso 9. É muito lindo, irmão. Isso aqui faz o nosso coração vibrar de alegria. Diz assim, Colossenses 2, verso 9. Porquanto nele habita. A palavra habita aqui, a ideia de reside, ou uma habitação permanente. Ele é Deus. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia vai dizer para mim e para você, irmãos, que em Cristo habita a totalidade da sabedoria, do poder. Olha só, a totalidade da sabedoria habita em nós. Às vezes, quando nós lemos Eclesiastes, Provérbios, Cântico, a gente fica admirado da sabedoria de Salomão. Mas, irmãos, Jesus diz: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Porque na pessoa de Cristo, então, habita toda a plenitude da sabedoria, do poder e do amor de Deus, que excede todo o entendimento. É amor infinito. Justamente por isso, Jesus, sabe o que Ele é? Inesgotável. Lembra de Romanos 11:33? Ó profundidade da sabedoria. Ó profundidade do quê? Da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E Paulo vai dizer em Efésios 3:8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, irmãos, é muita coisa para mim e para você. É muita coisa que às vezes nós temos que falar para o Senhor: Senhor, para um pouco, Senhor, para um pouco. Eu não consigo. Mas quem vai conseguir? É para o nosso desfrute, irmãos. Nós temos que aprender a desfrutar dele, de Cristo. Lembra de uma comida predileta que você tem, assim em mente, que você sempre deseja comer ela, uma sobremesa que você mais gosta, ou um iogurte que você mais aprecia, aquela coisa gostosa, está descendo. Cristo, Ele é infinitamente mais gostoso do que isso, porque lá o salmista 16:11 diz assim: na tua presença há uma alegria plena, na sua destra delícias que não cessam, delícias que não se acabam, delícias infinitas, delícias, como está no Salmo, delícias perpetuamente. Ele nos satisfaz ou não nos satisfaz? Irmãos, um homem, ele pode dirigir-se a Jesus com qualquer ideal e vê-lo realizado, sem sombra de dúvida. Em Jesus, o homem que ama a beleza encontrará, sabe o quê? A beleza suprema. Porque no Salmo 45, versículo 2 está escrito assim: tu és o mais formoso de todos os homens. Isso significa: nele reside toda a plenitude da divindade. Então tem tudo o que nós precisamos, irmãos. Não tem tempo para ver mais os textos no qual João disse lá
que todos nós temos recebido da sua plenitude. Irmãos, eu pontuei muitas coisas aqui, mas não vai dar para a gente falar. Se o Pai permitir, domingo à noite nós vamos falar mais um pouquinho. Mas, irmãos, nunca se esqueçam disto aqui, que João nunca quis ser maior do que Jesus. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Medite depois mais nessa frase: aquele que vem depois de mim já existia antes de mim. Eu sou a voz do que clama. Irmãos, você é a voz do que clama? Deveria ser. Cri, por isso falei. Cremos também, por isso nós falamos. E ele diz assim depois do 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, graça incessante. Irmãos, você é a pessoa mais feliz deste universo, mais rico deste universo, mais sábio deste universo, e você tem desfrutado tão pouco dele. Que o Espírito do Senhor nos leve para aquele que é perfeito. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, venha revelar em nós cada vez mais a pessoa de Cristo e a obra consumada no Calvário. Nos encha com a Tua sabedoria, encha-nos com a Tua doce presença, Pai, para que nós possamos extravasar em sabedoria, extravasar, ó Pai, nesta alegria plena, contagiante que é Cristo em nós. Ele é a nossa esperança viva, a esperança da glória. Muito obrigado por esse tempo, e continue falando aos nossos corações, ó Pai. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo de reflexão, para que o Teu mesmo Espírito frutifique no coração daqueles que ouviram nesta oportunidade, que ouviram, que estão ouvindo agora pela internet, Pai. Entregamos aos Teus cuidados, abençoa a Tua palavra, e em Cristo nós oramos, amém.